a presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. E prezados ouvintes, preparemos-nos agora para oferecermos ao Senhor um culto de adoração e evangelização. Vamos dar início ao trabalho do Senhor, orando a Deus agora por aqueles que estão atentos à voz do Senhor. Cremos que o Senhor está presente, cremos que o Senhor está aqui, cremos que o Senhor está nos ouvindo, porque somos filhos dele segundo o trabalho que o Senhor Jesus fez entre nós. Então nós somos não apenas servos, mas filhos de Deus para a glória do seu nome. E o interessante é que a Escritura diz que nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, vamos agora cultuarmos ao Senhor e pregarmos a sua palavra no desejo ardente de que mais um pecador se curve, mais um pecador aceite, mais um pecador reconheça o seu pecado, busque arrependimento, peça graça a Deus e alcance a salvação maravilhosa de Jesus. Vamos então orar agora. Pai eterno e glorioso, estamos diante de Ti. Estamos perante Ti. Tu estás aqui agora. Tu estás olhando para nós, olhando para os nossos corações, olhando para as nossas vidas, meu Pai, e vendo as nossas imperfeições, vendo os nossos erros, nossos fracassos, nossas limitações na vida. Tu estás vendo. Compadece-te, pois, meu Pai querido, das nossas fraquezas, compadece-te das nossas limitações, perdoa a multidão dos nossos pecados, e esta hora, meu Senhor, abençoa cada pessoa que se dedicou a ouvir a live que será feita, a ouvir o culto que será feito ao Senhor. Prepara-nos para isso. Não permitas, Pai querido, que os nossos pensamentos sejam diversos, mas que sejam um pensamento em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Toma-nos em Tuas santas mãos. Abençoa as pessoas que estão agora se preparando para assistir esse culto. E abençoa também aqueles que depois ouvirão, assistirão, quando essa live for espalhada por esse país inteiro. Toma-nos em Tuas mãos, por misericórdia. Não olhe, Senhor Deus, para as nossas fraquezas. Olha para as Tuas misericórdias sobre nós
e derrama sobre nós a tua unção, a tua graça, Pai. E dá-nos a mensagem que tu mesmo pregarias se tu estivesse aqui agora. Ó, meu Senhor, não nos deixe pregar uma mensagem nossa, não nos deixe pregar uma mensagem de ninguém, mas a tua mensagem, a tua palavra. Ó Deus, a tua operação em nossas vidas, na vida da tua igreja, na vida de alguém que esteja agora se preparando para assistir esse culto e que ainda não tenha a sua vida segura nas mãos do Senhor Jesus. Por favor, meu Deus, por favor, por misericórdia, olha para nós, derrama a tua graça, derrama a tua bênção, derrama os teus favores. Não olhes para as nossas imperfeições, olha para as nossas necessidades, Senhor Deus, e derrama a tua bênção sobre nós, perdoando os nossos pecados e salvando alguém através dessa live. É o que te pedimos, Pai, suplicamos em nome do Senhor Jesus. E queremos te pedir nesta hora pelos enfermos, por favor, Senhor, precisam de ti, carecem de ti. Eles sabem que sem ti nada podem fazer. E tu sabes também, Senhor, que sem ti nós nada podemos fazer. E nós devemos saber disso também, que sem ti nada podemos fazer. Por favor, então olha para nós agora, que estamos iniciando o culto, e aceita, Pai, o culto que vamos oferecer ao Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, teu santo Filho, nosso eterno Salvador. Amém e amém. Amém. Irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez para cultuarmos o Senhor. Ele é digno de toda honra e de toda glória neste feriado nacional, mas a palavra de Deus, ela não se limita a tempo e espaço. E nós estamos aqui para pregar esse evangelho que transforma a vida, muda a vida, muda a condição do homem de perdido para salvo. Aleluia, Jesus. E ele, antes que era um impuro, imundo, ele é lavado e remido no sangue do Senhor Jesus. Amém. É apresentado ao Pai como puro. Nós estamos felizes porque o Senhor nos permite mais uma vez estarmos aqui, Senhor, para pregarmos o evangelho dele. Nós queremos aqui acusar a presença de alguns irmãos, né? Tá aqui. Tem muito irmão. Hoje tem aqui, tá a irmã Leia Matos, a paz do Senhor, pastor Rogério, pastor Ferreira, paz para a irmã Nilza e a irmã Márcia. Muito bem, irmã Leia. Deus abençoe a irmã aí, em Cachoeiro do Itapimirim, né? Muita saudade de vocês todos aí no Espírito Santo. Receba aqui o nosso abraço. Amém? Então nós estamos felizes, né? Um abraço aí para a Josiane, para o Josadac, para todos em nome de Jesus. Está aqui também a Márcia Ferreira, que é minha esposa, está aqui conosco, né? Está aqui também conosco pastor Gênesis, né? Pai do Senhor Jesus, pastores, está aqui. Deus abençoe, pastor Gênesis. Forte abraço aí para o irmão, para sua família, para sua esposa, né? Aleluia, meu Pai, aqui, aleluia. Para o pastor Glória Wesley, a Jesus. para a irmã Abigail. Foi bom Glória a gente a Jesus. termos nos visto aqui. Glória a Jesus. Está aqui o pastor Sérgio da Conceição. Amém, Jesus. Pai do Senhor Jesus Cristo, Romanos 16, pastor Sérgio da Conceição, da Igreja em Jardim Sacramento, São Gonçalo, ali no Rio de Janeiro. Pastor Sérgio, um grande abraço. Não pude estar na Assembleia Geral por um fator de saúde, né? Mas eu queria ter ido muito e visto o irmão e a irmã Maria Carmo, se ela tivesse ido, né? Tiver ido. Mas eu fui impossibilitado. Mesmo assim, recebo aqui o meu abraço pastor Ferreira, aqui, irmã Neuza. Está aqui a irmã Delvira Cabral, boa noite, meus pastores Ferreira e Rogério.
suas famílias amadas, em nome de Jesus. Irmã Delvira, que Deus te abençoe, Amém, minha irmã. Jesus. Aí na sua casa, esse quintal abençoado. Quantos anos congregamos juntos em Éden, né? E ainda estamos aqui pela misericórdia do Senhor. Tá, a irmã Neuza Gomes Ferreira, e aqui também estão conosco, né? Pastor Antônio Raimundo do Carmo, lá de Foz do Iguaçu, foi meu pastor por anos, meu e da Márcia, está aqui, bem aqui. Está ali a irmã Selma, uma das filhas dele também, né? Congregamos juntos por anos. Isso é uma maravilha, né? Maravilha. Uma maravilha muito grande de a gente Aleluia. estar revendo esses queridos aqui. Amém. E aqueles anos que nós fomos acolhidos, né? Como filhos lá na igreja, né? Foi muito bom Amém, Jesus. termos sido acolhidos ali como Aleluia, família do pastor Jesus. Raimundo. Meu Deus. Depois do culto, né? As Meu filhas Deus. todas, né? A Meu irmã Deus, Selma, meu Deus. a Eliane, a Miriam, né? Aleluia. O Célio, depois o Hélio, todo mundo, irmã Tânia Mara, Aleluia. né? Então a gente carrega isso dentro da gente para sempre. Amém. Para sempre mesmo, né? Porque aí Aleluia. nós vivemos anos maravilhosos na presença do Senhor. Está aqui a irmã Delvira Cabral, boa noite, meus pastores, né? Aleluia. Tá aqui, dando aqui. E que Deus possa abençoar, né? Grandemente. Aleluia. E Glória a Jesus. nós vamos orar para entregar Glória a o Jesus. pastor Ferreira nas mãos do Senhor. E Aleluia. ele trará o recado do alto. Amém, Jesus. Certamente o Senhor já tem preparado para derramar Aleluia. na terra fértil dos Glória, corações glória, dos glória a ouvintes, Jesus. né? Porque a palavra de Deus diz que a palavra dele prospera para aquilo que é enviada. Amém, Jesus. Né? Então a palavra dele hoje será enviada a corações e mentes Aleluia, Jesus. e ela há de prosperar. Glória ela a não Deus. volta vazia. Né? Amém. Então nós vamos orar agora, vamos entregá-lo nas mãos do Senhor e pedir que a bênção do Senhor esteja sobre nós, sobre ele, sobre os ouvintes também. Amém? Amém. Senhor, nós te louvamos, Glória a Deus. nós te agradecemos pela noite, pelo dia que passou, pela noite que Bendita a chegou. tua glória, meu Deus. Estamos aqui em família, Louvado a seja o família teu dos nome. santos, pastor Raimundo, irmã Aleluia. Selma, que é através do sangue de Jesus. Glória a Deus. Que nós somos apenas uma família, Glória a dos Deus. santos, a família dos redimidos. Amém. E nós Senhor. então, ó Pai, comungamos dessa fé, Aleluia. porque Jesus. somos irmãos em Cristo, partilhamos Glória a as Deus casas, maravilhoso. partilhamos as mesas. Que o Senhor abençoe o pastor Antônio Raimundo, Amém. a irmã Selma, o esposo, as filhas que estão lá em Aleluia. Foz. E ali, ó Pai, as outras irmãs, os irmãos, o Célio, o Hélio, o Éber. Enfim, ó Pai, que a tua graça esteja sobre eles, a Eliane, que o Senhor possa abençoar, a Tânia Mara também, Aleluia. a Miriam que está em Cascavel, que seja A grandemente irmã abençoada, Zélia também, Pai. Senhor. Toma a irmã Zélia em tuas Ó mãos. Senhor, que o Senhor possa estar abençoando Pelo a estado família dela. do teu servo. Quero entregar, Ó ó Pai, Pai, por amor do teu grande os nome. enfermos nas tuas mãos. Olha para a tua serva, por Ó amor Deus, do o teu grande Senhor é nome. Deus de perto, o Senhor é Deus de Aleluia, longe. aleluia, aleluia, meu No Deus. teu nome, ó Pai, toda e qualquer enfermidade, se te opor, Aleluia. ela não fica de pé. Tem do teu servo. Ela cai por terra. Aleluia, Jesus. E, ó Deus, a tua palavra diz que os sinais seguirão aos que crerem. Deus. Aleluia. E nós que cremos, temos tido sinais da tua parte quanto a isso. Graças a Deus. Deus envia ali a cura para tua filha, a saúde plena ali para tua filha, irmã Zélia. Ó Deus, dá um jeito na pressão, dá um jeito na glicose. Isso aí o Senhor sabe fazer melhor até do que o médico. Aleluia, Jesus. E se não abaixar, ó Pai, o Senhor faz as coisas acontecerem como se nada tivesse acontecido. Aleluia. E o teu nome é glorificado. E nós te damos glórias porque Amém, tu Jesus. é quem nos assiste, ó Senhor. Então nós te damos graças por isso. Eu quero também entregar aqui o pastor Raimundo, Amém. irmã Selma, na volta deles para o Paraná. Que o Senhor os abençoe, dê uma viagem tranquila. Como vieram em paz, que voltem em paz, cheguem em paz, levem um abraço daqui para Aleluia. aqueles que ficaram. Glória a A Deus. saudade é grande, nossa aqui.
mas quando nós estivermos Aleluia, lá, nós vamos Jesus. dar um jeito de ver o pessoal todo. Em nome de Jesus. Amém. E agora, Senhor, que o Senhor prepare o teu servo, pastor Ferreira, para Aleluia. transmitir a mensagem do alto. Em nome de Jesus, que ele fale Amém, da tua Jesus. parte, inspirado do teu Santo Espírito. E nós que ouviremos, ó Pai, que a tua palavra fique guardada dentro do nosso coração, Amém, Jesus. ó Deus, e não saia. Aleluia, meu Pai. Escondida, como diz a tua palavra, para que não pequemos contra o Senhor. Amém, Eu Jesus. te oro por fé. Senhor, eu quero entregar também o pastor Ademir nas tuas mãos. Aleluia. Que é meu presidente. Glória a Pastor Deus. Samuel, que vai assumir, que será o nosso futuro presidente. Aleluia. Que o Senhor abençoe estes homens. Glória a Deus, Recompensa venha maravilhoso. do alto. Não é do homem, ó Pai, é do Senhor. Eu quero te pedir a bênção sobre eles. Em nome de Jesus eu oro por fé. Com Amém, perdão dos Jesus. meus pecados. Amém, Amém. Jesus. Pastor Ferreira com a palavra. Amém. Meus amados, nós, como os irmãos já sabem, ouvem todas as segundas-feiras a mesma coisa. Eu vou pedir ao Rogério para ler a palavra de Deus, porque nós não temos condições de ler. Ele vai ler aqui em João 8, versículos 20 a 24. Evangelho de João 20 a 24, né? Aí a nossa irmã Delvira, o cabelo tá bonito, pastor Ferreira, Ela né? toma conta do cabelo feio É. toda vez que corta. Tá aqui, a irmã Delvira aqui, tá bonito, pastor Ferreira, né? Irmã Delvira, Deus abençoe a irmã. Amém. Foi ovelha do pastor Ferreira há muitos anos, né? Aleluia. E o carinho ficou para sempre. Aleluia, né? Jesus. Obrigado, irmã, que ele tá aqui ali, tá alegre aqui, né? Que Deus abençoe, irmão, o seu quintal aí no Jardim Meriti, Aleluia. amém? Amém. Fomos sempre muito bem recebidos aí na casa Aleluia, da irmã, Jesus. aí no Jardim Meriti. Vamos ler a palavra do Senhor em João 8, de 20 a 24. Estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Disse-lhes, pois Jesus outra vez, eu retiro-me, e buscar-me-eis e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós vir. Diziam, pois, os judeus, porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois diz, para onde eu vou, não podeis vós vir? E dizia-lhes, vós sois de baixo, eu sou de cima, vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Amém e amém. Amém. Meus amados irmãos, eu sempre creio que não pode haver uma desgraça maior para um ser humano, nem neste mundo, nem na eternidade. Não pode haver uma desgraça maior do que morrer no pecado. Guardem isto. Escutem isto. O Senhor Jesus diz, eu me retiro, e vós morrereis nos vossos pecados. No vosso pecado, porque para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus não entenderam, acharam que, será que ele vai matar-se? Será que ele vai suicidar-se? Porque diz, para onde eu vou, vós não podeis ir? Então o Senhor Jesus disse, olha, eu sou de cima, vocês são de baixo. Oh, Senhor. Por isso eu vos disse, que se não credes que eu sou, morrereis no vosso pecado. Eu queria que você que está me ouvindo, prestasse bem atenção a isto. O que é que significa isto? Morrer no pecado. É morrer perdido. É ir para o inferno. Para passar a eternidade com o diabo e seus anjos, conforme diz a palavra de Deus. Pois bem, e o Senhor Jesus não quer isso. O Senhor Jesus veio para nos salvar.
Ele deixou a sua glória no céu, onde tinha a sua glória com o Pai, e veio a esse mundo por amor a mim e a você, por amor a nós. Foi por isso que ele veio e abraçou todo o sofrimento, toda a agonia, tudo aquilo que era para nós. Ele sofreu. Tudo aquilo que eu merecia sofrer, e você também. Ele sofreu em nosso lugar, até dizer está consumado. Terminei tudo aquilo que o meu Pai mandou fazer, tudo aquilo que meu Pai determinou, tudo aquilo que eu tive no coração para fazer pelos pecadores, terminei agora. Estou com as chaves da morte e do inferno em minhas mãos. Agora essas chaves são minhas. Pisei a morte, matei a morte, sufoquei a morte, sufoquei o inferno. Arranquei das mãos de Satanás as chaves do inferno e das mãos da morte as chaves da morte. Estão comigo. Agora eu posso salvar qualquer um que se reconheça pecador, que entenda que é pecador, que se arrependa do seu pecado, que tenha coragem de confessá-lo a Deus e ouvir a minha palavra e crer naquele que me enviou. Eu fui enviado pelo Pai para salvar o pobre pecador desse mundo. Foi para isso que eu vim. Eu não vim julgar. Julgarei no futuro. Mas não vim julgar dessa vez. Dessa vez eu vim salvar. Vim acudir. Arrancar das poças do inferno aqueles que estavam para cair lá dentro. E levá-los para a porta do céu, que eu abri com o meu sacrifício para a entrada dos pecadores que se arrependerem. Olhe, prestem atenção à palavra do Senhor. O Senhor Jesus diz, olha, eu me retiro, e vós morrereis no vosso pecado, se não vos converterdes. Eu me retiro, e para onde eu vou vocês não podem ir. E os judeus, que estavam tão acostumados com tantos sinais maravilhosos de Jesus, fizeram uma pergunta tola. Para onde ele vai? Será que quer suicidar-se? Será que ele quer matar-se? Porque ele diz que para onde ele vai, a gente não pode ir. Como se eles dissessem, qual é o lugar que ele pode ir que a gente não pode? Então o Senhor Jesus mostrou que o lugar para onde ele vai e o incrédulo não pode ir é para o céu. Eu sou de cima, vós sois de baixo. Eu sou de cima. Eu vou para cima. Eu vou para o céu. Vós sois de baixo. Para onde eu vou, vocês não podem ir, se não crerem em mim. Meus amados, depois de tantos sinais que o Senhor Jesus fez entre nós, aqueles homens não creram. O Senhor Jesus expulsou uma legião de demônios da região de Gadara. É uma legião que estava possuindo um coitado, um pecador que ninguém aguentava com ele. Ele não vivia na cidade, vivia nos sepulcros, gritando, clamando. E o Senhor Jesus expulsou aqueles demônios todos e disse, agora você vá para casa, pregue na sua casa, como o Senhor teve misericórdia de você, pregue as misericórdias do Senhor, pregue a palavra, volte para casa.
Porque aquele homem, depois de liberto, quis seguir a Jesus. Jesus disse, não, vá para a sua casa, pregue em sua casa, pregue a seu povo. E aquele coitado, agora nobre diante de Deus, saiu para pregar o evangelho em toda a região de Gadara, na Decápolis, pregou para todo mundo e foi muito abençoado. Pois bem, meus amados, ouve isto. O Senhor pregou, ressuscitou o filho da viúva de Naim, curou um cego de nascença na entrada de Jericó, ressuscitou Lázaro, que já estava sepultado há 4 dias. Aleluia. E os judeus não creram. Oh, meu Deus, que caso sério. Como é que a pessoa pode saber de uma coisa dessa, pode ver e não crer? Levantar um homem que estava há 38 anos lá, junto ao poço de Betesda. Quer explicação? Senhor, eu não tenho quem me jogue na água, mas quando o anjo agita a água e alguém quer me levar, outro já foi. Então, levante-se, tome a sua cama e vá para casa. E aquele homem levantou-se e foi para casa. Irmãos, todos esses sinais, toda essa glória, acalmou uma tempestade no mar da Galileia, que os discípulos estavam achando que iam morrer, afogado, porque a tempestade estava demais. O Senhor Jesus falou para o mar e para o vento, acalme-se, acalme-se. Aí ficou a interrogação, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é ele? Quem pode ser esse que até o vento e o mar lhe obedecem? É claro que obedecia. Foi o Criador do vento e o Criador do mar. Senhor sobre o vento e o mar. Senhor sobre tudo. Pai da eternidade, como disse o profeta Isaías, não é? No capítulo 9 do seu livro. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Foi esse que acalmou o mar da tempestade, expulsou demônios, ressuscitou mortos, curou enfermos de toda a natureza. E os judeus ainda agarrados na sua incredulidade, desafiavam a Jesus. Por fim, Jesus disse, tá bom, eu me retiro. Eu me retiro. E vocês vão morrer no pecado de vocês. Oh, meus irmãos. Pensai nisso. Oh, meus ouvintes, pensai nisso. Você que está me ouvindo, que você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, pense nisso. Pense nisso. Olha, eu me retiro, vocês vão morrer no pecado. Porque eu sou de cima, vós sois de baixo. Vós sois de baixo. Eu sou de cima, eu vou para cima. Vocês vão para baixo. Pois bem, por isso eu disse a vocês que morrereis no pecado, porque se não credes que eu sou, morrereis no pecado. Você já pensou em você mesmo? Você já pensou no amor que Deus teve por você? Foi tão grande que Ele mandou seu Filho da sua glória. Oh, meu Deus, que é isso? O Senhor Jesus, como Filho de Deus, deixou a glória que tinha com o Pai antes que o mundo existisse e desceu a esse mundo por amor a mim e a você.
O que é que você vai dizer agora? E esse mundo que você ama, que muita gente ama, porque muita gente se glorifica, se exalta, se engrandece, o Senhor já disse que naquele grande dia, este mundo passará, e esse céu que vemos passará também, e não se achar mais lugar para eles. O que é que adiantou você ganhar o mundo todo, ser grande neste mundo, e perder a sua alma? Porque você volta para a terra, é como diz a palavra de Deus, nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. Tudo que era do mundo, o mundo levou. O dinheiro que era do mundo, a riqueza que era do mundo, a vaidade que era do mundo, o pecado que era do mundo, as desgraceiras que eram do mundo, os prazeres mundanos, sumiu com o mundo. Agora eu estou diante de um trono, meu Deus, que as montanhas caiam sobre mim, para me livrar da visão desse homem, desse que está sentado no trono. Mas as montanhas não caíram sobre ninguém. E eles têm que enfrentar o juízo. Todos nós temos que enfrentar o juízo. Aquele cujo nome está nos livros, porque a Escritura diz que quando aquele trono apareceu, o juiz sentado no trono, o mundo desapareceu e o céu também, esse céu que nós vemos, não se achou mais lugar para eles. Todos estavam diante do juízo, abriram-se os livros da nossa vida, os livros dos nossos feitos, os livros das nossas falhas, dos nossos pecados, das nossas obras mortas, o livro das nossas vaidades, o livro das nossas palavras impensadas, o livro das nossas ações indignas, o livro dos nossos pensamentos que não agradaram a Deus, o livro dos nossos desejos profanos. Os livros de todas as nossas falhas se abriram. E abriu-se outro livro. Abriu-se outro livro, que era o livro da vida do Cordeiro. Aleluia. Aleluia. O livro onde estavam escritos os nomes de todos aqueles que creram em Jesus. Glória a Deus. E todos aqueles que creram em Jesus ficaram à direita daquele juiz. Deus. E todos aqueles que não creram ficaram à esquerda daquele juiz. E o clamor, montes e montanhas, caí sobre nós, esconder-nos da face desse juiz, porque nós não podemos suportar a face dele. Não, vocês vão ter que enfrentá-lo. Deus. Vão ter que ouvir o que ele tem a dizer. Amados, meu ouvinte, o que é que você acha disso? Senhor Jesus. O que é que você vai pensar disto? A palavra de Deus é a verdade. E Jesus é a verdade. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro caminho. Eu gostaria de dizer a você, pense um pouco agora. Olhe para Jesus. Não olhe para o mundo, para os prazeres. Não. Olhe para aquele homem crucificado entre dois ladrões, derramando até a última gota do seu sangue.
por amor a você e a mim. Olhe para ele agora. Olhe para ele agora. Aquele homem, um daqueles ladrões, assassinos que estavam ali com ele, blasfemava: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz e nos tira também. E o outro dizia: cala a boca. Nós estamos aqui porque merecemos, mas esse nenhum mal fez. Esse homem é justo. E apelou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha a salvação do Senhor como é rápida. Naquele momento Jesus disse para ele: em verdade te digo. Em verdade quer dizer, eu juro, que hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. O que é que você diz disso, meu ouvinte? Hoje nós estamos aqui. Eu estou aqui pregando, você está ouvindo. Você está aí também. Está ouvindo? E se amanhã nós dois não estivermos mais aqui, eu estarei com o meu querido Deus no céu, com o meu Salvador amado, Aleluia. aquele que morreu por mim, deu a sua vida, abandonou a sua glória para me socorrer na minha desgraça. E você, onde estará? Pense agora. Você pode ser uma moça bonita. Quantas moças bonitas tem no inferno agora? Você pode ser um homem grande, poderoso nessa terra. No inferno tem até pessoas que na terra foram coroadas, foram imperadores, foram grandes. Estão no inferno agora. Não tem nada. Não tem nada. Então eu gostaria de convidar você a aceitar esse Jesus agora. Crê na palavra dele. Ele, se não credes que eu sou, morrerei no vosso pecado. Se não credes que eu sou o quê? Se não credes que eu sou o Salvador, se não credes que eu sou o Filho de Deus, se não credes que eu sou o bom pastor, se não credes que eu sou Deus, se não credes que eu vim para salvar você, tirar você dessa desgraça na qual você se encontra. Se você não credes que eu sou aquele que posso libertar você, aquele que posso acudir você, aquele que posso libertar você da condenação eterna. Se você não crê, vai morrer no seu pecado. E depois da morte, meus amados, a Escritura diz que ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois o juízo. Não haverá mais chance, nem aqui, nem na eternidade. Toda chance que Deus dá ao ser humano é aqui nesta terra. Toda chance que Deus dá é aqui. Aqui foi onde você pecou, aqui foi onde você fez tudo que não prestava, pois é aqui que você tem que se arrepender, é aqui que você tem que aceitar Jesus, é aqui que você tem que confessar o seu pecado, se você não quiser ir para o inferno. Agora, você pode jogar tudo isso fora, você pode não crer e ir para o inferno amanhã. Tranquilo, tranquilo. Passar a eternidade com o diabo e seus anjos, se é isso que você quer. Mas eu espero, meu ouvinte, que não seja isso que você quer. Eu espero que você atente para a palavra do Senhor Jesus. Ele disse: aquele que ouve a minha voz e crê naquele que me enviou, não sofre condenação, mas passou da morte para a vida. E o próprio Deus diz que aquele que crê no seu Filho não é mais desse mundo. Não pertence mais ao mundo, agora pertence ao Senhor. Aleluia. Mesmo ainda estando aqui, é o que a Escritura diz: vós já estáis assentados nos lugares celestiais com Cristo.
Mas vós já estáis ali. Pois bem, meus amados, esse Jesus maravilhoso vem nos acudir. Ele não veio apenas festa de Natal para se dar presente, receber presente. O Natal sem a salvação não vale nada. Não vale nada. Natal sem a salvação não vale nada para o pecador. Viu? O Natal que vale para o pecador é o Natal com a salvação que o Senhor veio trazer para nós. Este é o verdadeiro Natal. É aquele... O Senhor nasceu. Aí eu faço uma pergunta. Hoje nasceu o Salvador. Nasceu dentro de você o Salvador? Ou apenas nasceu em Belém como criança e para você acabou-se a história? O maravilhoso é que ele tenha nascido como Salvador para você e nasça no seu coração como Salvador. Abra o seu coração, peça a ele que entre para não sair nunca mais. Amém, Jesus. Aleluia. Entrou no meu. Há mais de 70 anos atrás, eu cheguei aqui, cheio de misérias, cheio de pecado, cheio de impureza e nojeiras. E ele me encontrou. Aleluia. E ele me acudiu. Glória a Deus. Há mais de 70 anos atrás. E eu nunca tive coragem de abandoná-lo. Não vou dizer que não pequei mais. Pequei muito e muitas vezes. Mas o Senhor me acudiu. Obrigado, Jesus. Mas o Senhor me perdoou. Porque Ele só salva uma vez. É isso mesmo. Ninguém perde a salvação. Amém. Alguém disse para mim, eu perdi a salvação. Não, você não tinha a salvação. Estava numa igreja, feito membro, mas sem aquela certeza no coração de que era um servo de Deus. Mas quando você aceita Jesus realmente e Ele entra no seu coração, não há mais como perder a salvação, porque você pode pecar sem querer pecar. Muitas vezes acontece isso. O salmista diz, quem é que pode entender os próprios erros? Expurga-me tu daqueles que me são ocultos. Então o que devemos pedir ao Senhor é o seguinte, Senhor, se eu tenho dentro de mim alguma coisa que não te agrada, que não te santifica, que não te glorifica, se eu tenho diante de mim, arranca e joga fora por misericórdia. Porque o meu coração, o meu ser, é a tua habitação. Amém. A Escritura garante que o meu coração é o templo do teu Santo Espírito, meu Deus. Tem, pois, misericórdia e não permitas sujeira nenhuma no meu coração. Ensina, devemos pedir a Deus que nos ensine a sofrer. Nos ensina. Nós não sabemos sofrer. Qualquer sofrimento nosso, a gente está querendo se zangar e reclamar. Peçamos a Deus que nos ensine a sofrer. Olhemos para o nosso Salvador, as humilhações que ele sofreu, até escarradelas no rosto, cuspidelas no seu rosto, feridas com lanço do seu lado, uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, fazendo o seu sangue descer pelo rosto. Foi isso que o nosso Salvador recebeu. Então é de se perguntar, meu Deus, o que foi que o Senhor Jesus não sofreu por mim? E por que é que eu não posso sofrer nada? Não, meu Deus, ensina-me a sofrer, ensina-me a perdoar. Não permitas que haja no mundo uma única pessoa por quem eu não possa orar, não queira orar, não desejo orar.
Não, meu Deus, por favor. Todo ser humano, até aqueles que ainda estão perdidos, são pecadores como eu fui. E se tu me acudiste, podes acudi-los também. Se tu me perdoaste, eu, tão pecador que era, tu podes perdoar qualquer um pecador neste mundo. Eu oro a ti por eles. Olha, irmãos. Olha o que diz a palavra de Deus. Olha, se não credes que eu sou, morrereis no vosso pecado. É uma desgraça. É uma lástima. Você está hoje aqui e amanhã estar com o demônio e seus anjos. O diabo e seus anjos. E é uma bênção maravilhosa. Você está perdido aqui agora. Aceitar Jesus agora. E amanhã está na glória com Deus. Pense nisso. E escolha. Você pode escolher agora o que você quer. A você que está na igreja, mas ainda não se converteu, eu convido você a sair do engano. Saia do engano, arrependa-se agora daquele pecado escondido que você está conservando. Jogue fora aquela desgraça. Jogue fora aquele perdido, aquele pecado. Eu me lembro que eu tinha um colega na polícia militar, que eu sempre pregava o evangelho para ele. E um dia ele disse: Ferreira, vou lhe dar um conselho. Você está perdendo tempo comigo. Eu não vou aceitar isso. Eu tenho uma amante há 12 anos. Minha família não sabe. Mas eu não posso deixar essa amante. Então não adianta você pregar para mim. Então eu falei para ele: olha, meu querido, tudo bem. Você fica com a sua amante e vai para o inferno com ela. Se você acreditar em Jesus, vai para o céu com ele. Viu? Mas eu falei primeiro, se você aceitar Jesus, vai para o céu com ele. E se quiser ficar com sua amante, fique, vai para o inferno com ela. Mas é isso que você me deseja? Se eu te desejasse isso, não te pregava Jesus. Não te pregava o evangelho. Foi numa sexta-feira, irmãos, à tarde. Na segunda-feira, quando ele chegou no quartel, irmão Ferreira, paz do Senhor, eu disse: Jaime, não brinque com o que você não conhece. Ele disse: não, meu irmão, eu não estou brincando. Aquilo que você me falou me feriu tão profundamente que eu fui a uma igreja ontem, no domingo, aceitei a Jesus e falei para minha amante: o nosso assunto morreu, me esqueça de uma vez, porque eu vou esquecer também você. Esse homem chegou a ser pastor nesta obra. Está no céu agora. Meus irmãos, nós só temos uma atitude a tomar. Aleluia. Meus ouvintes, só temos uma atitude a tomar. Ou abraçamos o Senhor Jesus, que foi nos dado como Salvador das nossas vidas, ou estaremos para sempre perdidos no inferno. Eu aceitei esse Jesus em 1948 e até hoje não tive um instante de arrependimento de ter aceitado a ele. Muito pelo contrário, tive arrependimento de não tê-lo aceitado mais cedo ainda. Mas por que não aceitei? Porque na minha cidade não havia crente. Não havia como. Aleluia. Mas peregrinei de Pernambuco até a cidade de Corinto, no estado de Minas Gerais, andando a pé,
e de Corinto até o Rio, vim de trem, e aqui o Senhor me recebeu, me aceitou, me salvou, e eu aceito esse Jesus maravilhoso para nunca mais largá-lo, Aleluia. para nunca mais esquecê-lo. E ele mora aqui, ó, Amém. aqui dentro, Aleluia. ele mora. Glória a Deus. E a sua palavra, a bendita palavra, escondi no meu coração para não pecar. Voluntariamente não pecarei. E se por acaso cometer alguma falta, sem querer, o meu Salvador já perdoou essa falta. O nosso Jesus, quando ele perdoa os pecados de uma pessoa, ele perdoa os pecados passados, presentes e futuros. Amém. Se nós pecarmos outra vez, dói na nossa alma e nós pedimos perdão por causa da agonia de termos entristecidos o Espírito Santo de Deus. É Deus. Mais uma vez, lembrados disso, apelamos para o Senhor e Ele nos perdoa e nós entramos na graça. Amém. Eu queria que você que está me ouvindo, naquele grande dia, tivesse do lado direito do meu juiz, do meu querido Jesus, para ouvir o vinde benditos de meu Pai. Oh Deus. Possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E evitar aquela palavra do Senhor: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus demônios, seus anjos. O que é que você escolhe agora? O que é que você aceita agora? Eu desejava muito que você aceitasse esse Jesus maravilhoso, esse Jesus glorioso, esse Jesus grandioso, que abriu mão da sua grandeza, faz questão de ser chamado Filho do Homem, porque assumiu a nossa humanidade para o nosso bem e fez da igreja a sua noiva, a sua futura esposa espiritual lá no céu. Pois bem, eu queria que você pensasse nisso. Você pode ser uma moça bonita que está me ouvindo agora, mas não olhe para a sua beleza, não. Olhe para o amor de Deus para com você. Você pode ser uma pessoa muito importante agora, não olhe para a sua importância. Olhe para Jesus, que sendo quem é, Pai da eternidade, desceu da sua glória para dar a sua vida, morrer numa cruz para lhe salvar. Pense nisso. E o Senhor que é bom, nosso Deus que é bom, que está presente, te abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Amém. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa abençoar a todos em nome de Jesus. Está aqui a nossa irmã Elisamar Cabral, filha da nossa irmã Delvira Cabral, né, dando a paz aqui. Pastor Rogério, Pastor Ferreira, Deus te abençoe, Elisamar. Né, também dando paz aqui para a irmã Neuza e para a irmã Márcia. Né? Deus te abençoe, Elisamar, elas estão retribuindo aqui. Maria Carmo, paz do Senhor Jesus Cristo, Pastor José Ferreira e Pastor Rogério, irmãs Neuza e Márcia. Deus te abençoe, irmã Maria Carmo, né? E onde a irmã estiver, né? Um abraço aí no Pastor Sérgio da Conceição, que a graça de Deus continue com vocês sempre. Amém? Também aqui conosco, né, a irmã Célia Avelar. Irmã Célia,
Um grande abraço para a irmã, minha irmã. Apesar de a gente estar perto, mas a saudade é grande, né? Congregamos muito tempo juntos, né? Quantas vezes eu ia aí na sua casa, no ponto de pregação, né? Uma benção. E Deus te abençoe, e a paz aí para o pastor Jorge. Tá bom? Cida Alves, a paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, minha irmã, grandemente, na força do Espírito Santo do Senhor. E estamos aqui também, né? Irmã Elisamar interagindo, que Deus te abençoe sempre aí, para o Alisson também, tá? Dá paz aí para seu filho, para a esposa, amém? Irmã Nininha Alonso de São Gonçalo, a paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, minha irmã, e aí para o seu filho Miqueias também, tá bom? E o pastor José Luiz Borges, da Grande Vitória, paz do Senhor, pastor Ferreira e pastor Rogério. Peço oração pela família do nosso saudoso irmão Edmilson Rangel. Irmão? Edmilson Rangel, eu sei quem é. Está fazendo 1 ano e 4 meses que ele faleceu e hoje faleceu a irmã Lourdes, esposa dele. Então que Deus possa consolar a família, né? Aí onde vocês estão, em Vitória no Espírito Santo. Tá bom? Quantas vezes nós congregamos juntos, né? Estivemos nas reuniões, vocês em Cachoeiro Itapemirim, né? Nas viagens para o Baixo Guandu. Enfim, que Deus abençoe vocês aí, que o Espírito Santo console a família da irmã Lourdes. Está aqui o nosso pastor José Martins, que está aqui conosco, né? E a irmã aqui, Zélia, não é isso? Está aqui conosco também, lá de Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco, né? Estou tendo o prazer de participar ao vivo aqui na residência do nobre pastor Ferreira. É isso aí, está aqui conosco, né? Esse casal de Deus e simpático. E nós vamos orar pela nossa irmã Zélia, né? Motivo de oração e preocupação. Aleluia. Nós vamos fazer isso agora, antes de terminar. Amém. Senhor, meu Deus e Pai. Amém. Glória a ti, Tu és meu o Deus. médico dos médicos. Glória ao E a tua Senhor. serva é carente da tua graça. Sim, Pai. Glória ao Senhor. Carente do teu favor. Olhe para Zélia, meu Pai. E ó Senhor, Cuide da saúde dela, por a favor. tua palavra diz que os sinais seguirão aos que Ajude a creem. tua serva. Para nós ajude a que tua cremos serva. tem tido sinais. Ajude a O tua corpo da serva. tua filha, ó Pai, Ajude a é tua templo do teu Santo Espírito e ele é carente da tua graça, da manifestação Aleluia. sobre ela. Que haja cura da tua parte sobre ela, Senhor. Saúde plena vindo de ti, saúde plena vinda do alto. Sobre a vida da tua serva, repreendendo todo e qualquer mal em nome de Jesus, seja lá de que origem for, em nome de Jesus, seja agora repreendido o mal, a doença, ó Pai, a enfermidade, ó Deus, a pressão, a glicose, seja lá o que for, o Senhor conhece muito melhor do que ela própria, Pai. Então eu a entrego nas tuas mãos agora, estenda as tuas mãos de poder e glória, para acalentar e curar, para ministrar a cura do alto, a cura de Deus, a cura divina. E eu peço agora por fé, com perdão dos meus pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Amém. E agora, irmãos, que o insondável e perfeito amor do Deus Pai, a graça maravilhosa e salvadora do Senhor Jesus e as doces alegrias e consolações do Espírito Santo de Deus sejam convosco, sejam conosco e sejam com toda a igreja de Deus na terra, desde agora e até o grande e glorioso dia da volta do Senhor. E digam todos, amém. Irmãos, até segunda-feira, às 19 horas aqui, se o Senhor Jesus não voltar. Amém. E a irmã Débora Menezes está mandando aqui a paz do Senhor Jesus para todos. Recebemos, tá, minha irmã? Amém. E retribuímos em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos e até segunda.